Bom, a primeira conclusão a que eu cheguei é que, se calhar, esta apresentação devia se chamar suscetibilidade dos edifícios e não vulnerabilidade dos edifícios. Mas pronto, passe esta pequena correção. A nossa ideia era, precisamente, tentar perceber quais são os fatores que melhoram ou pioram o comportamento dos edifícios nestas situações. Estes são alguns dados conhecidos sobre danos provocados por fogos na interface urbana florestal e não deixam dúvidas a ninguém que, de facto, tem havido danos muito significativos em termos de vítimas, em termos de casas ardidas, embora nem sempre esses resultados sejam devidamente conhecidos. Em todo o caso, percebemos que países como a Austrália e os Estados Unidos, onde há frequentemente fogos florestais com alguma intensidade, mas também no sul da Europa, em Portugal, Espanha e Grécia, tem havido algumas situações bastante graves. Enfim, todos sabemos que, de facto, estes incêndios florestais constituem problemas e, em Portugal, numerosos edifícios estão inseridos em áreas florestais, praticamente ao longo de todo o país. Supõe-se que tenha havido um crescimento de zonas de interface urbana florestal e isto conduzirá necessariamente a um aumento significativo da dimensão dos desastres associados. São alguns dados conhecidos, o incêndio de 2003 em Mafra e o incêndio da Serra de Monchique e Silves, relativamente aos quais nós sabemos que, de facto, houve comunidades em perigo, que houve prejuízos económicos bastante importantes. Nós não tivemos oportunidade de ter contacto com outros dados, enfim, não sabemos até que ponto é que há informação sobre os edifícios ardidos, como arderam, porque arderam. Portanto, essa informação, de facto, será muito relevante. Não tivemos, como eu digo, a possibilidade, a oportunidade de fazer essa pesquisa relativamente à situação nacional. De qualquer das formas, fizemos um trabalho, enfim, que teve em vista recolher informação quanto ao mecanismo de ignição dos edifícios devido a fogos florestais. A nossa ideia era identificar os principais aspectos críticos das construções que tivessem a ver com a tipologia construtiva, com pormenores construtivos, questões de arquitetura, com materiais de construção utilizados e, portanto, tentar perceber até que ponto é que determinadas soluções seriam favoráveis ou desfavoráveis. E, eventualmente, perceber se em outros países haveria regras de construção ou recomendações que pudessem ser úteis e que pudéssemos, eventualmente, até extrapolar para a nossa realidade. A pesquisa, enfim, por questões de oportunidade, focou sobretudo a experiência colhida em Espanha, na Grécia, nos Estados Unidos e na Austrália, nomeadamente através de relatórios de peritagem de incêndios na interface urbana florestal, que foram publicados em diversos meios, nomeadamente relatórios de laboratórios que se dedicaram a estes estudos e publicações em revistas científicas. O nosso objetivo, como eu digo, é a caracterização, ao fim e ao cabo, da situação nacional, tentar perceber, relativamente à construção tradicional, mas também a construção aligeirada, tipologias não tradicionais, mas que cada vez mais têm um peso no nosso território, e, portanto, é importante, de alguma forma, caracterizar o parque habitacional. Há dados, não há dados, enfim, nós temos alguma ideia sobre o que é que tem sido construído, não sei se esta informação está sistematizada, seria útil, com certeza, e a análise de registro de danos que eventualmente estarão disponíveis, não para todos, mas eventualmente haverá esta informação, não sei se de forma que possa ser útil depois para este tipo de interpretação. E, enfim, o nosso objetivo, ao fim e ao cabo, era perceber se poderia fazer algumas recomendações para reduzir a suscetibilidade dos edifícios e também, quando se faz, no fundo, a apreciação técnica, a aprovação de sistemas, e o laboratório, por exemplo, tem estado envolvido nesse tipo de atividade, de sistemas de construção inovadores ou de materiais inovadores, produtos para a construção,
concretamente aplicados nessas zonas, tentar ter uma abordagem mais crítica. Enfim, há regras, com certeza, para a avaliação destas coisas, mas é útil ter a percepção do que é que acontece depois na prática. Enfim, todos sabemos, no fundo, qual é a sequência de fatores determinantes para a ocorrência de um desastre em zonas de interface urbana florestal. Basicamente derivam da ocorrência de condições propícias para um incêndio florestal. Se houver ignição, o comportamento do fogo pode tornar-se extremo, enfim, dependendo das condições. Se houver edifícios expostos nessas condições que sejam um pouco resistentes à ignição, de alguma forma, estes edifícios podem ficar sujeitos à situação de incêndio. Se não houver possibilidade de suprimir o incêndio e se forem reduzidas ou inexistentes ou pouco eficazes as medidas de proteção contra o fogo, de facto podemos ter uma destruição de edifícios e situações de desastre. Desculpa, penso que saltei aqui. Ok. Já falámos sobre os mecanismos, ou já foi falado aqui, os mecanismos de ataque e destruição dos edifícios, basicamente através de radiação, convecção e transporte de partículas incandescentes, e, no fundo, a forma como uns ou outros são determinantes tem a ver com as características do próprio edifício e da sua envolvente. O edifício, por um lado, pode ser, ele próprio, pode contribuir para a ignição e a propagação do fogo, dependendo dos materiais de que é constituído, e há, de facto, o problema essencial da penetração do fogo, que pode levar à ignição do recheio do edifício e que é normalmente, nos nossos sistemas construtivos tradicionais, reconhecido como uma das formas mais críticas. E, portanto, a nossa ideia foi tentar perceber quais eram as características em termos de produtos de construção, de pormenores construtivos e de elementos adjacentes ou próximos, e baseámos-nos numa primeira fase em recolha de informação pós-incêndio, sobretudo nos Estados Unidos e na Austrália, onde existe de facto muita informação que vem sendo disponibilizada. As grandes diferenças, desde já, em relação a estes dois grupos de países, é que nos Estados Unidos e na Austrália a construção é feita maioritariamente com materiais combustíveis, seja madeira, sejam materiais poliméricos. Nas regiões mediterrâneas nós temos normalmente materiais incombustíveis no exterior dos edifícios, aquilo que em engenharia civil nós chamamos a envolvente do edifício, e que aqui, para não confundir com a envolvente, digamos, o espaço exterior, eu passarei a chamar de pele. Digamos, a pele do edifício serão as paredes, a cobertura, enfim, neste contexto talvez seja mais claro para não haver confusão. Tendo em conta as características dos edifícios, portanto, essencialmente com materiais combustíveis, nos Estados Unidos e na Austrália foi identificado como um dos fatores de suscetibilidade a proximidade entre edifícios. E esta proximidade entre edifícios, no fundo, corresponde a uma concentração de combustível bastante grande. O próprio edifício aqui contribui para propagar o incêndio de edifício a edifício e, portanto, de facto, a proximidade é um dos fatores mais críticos. No caso de materiais de construções com materiais essencialmente incombustíveis, aqui, de facto, as aberturas e pontos fracos do edifício são o aspecto mais crítico, permite a entrada do fogo e, ao fim e ao cabo, a ignição dos materiais existentes, combustíveis existentes no interior do edifício. E aqui é considerado, com base nos estudos que têm sido feitos, que uma maior densidade de construção, contrariamente à situação anterior, neste caso, é um fator que minimiza ou que não contribui, pelo menos, para aumentar o risco, uma vez que onde há casas não há árvores e, portanto, acaba por ter um efeito que não é tão prejudicial como no caso dos edifícios combustíveis. As preocupações que têm sido sublinhadas nestes relatórios
no caso das construções com materiais combustíveis, têm sempre a ver com adotar medidas de proteção que evitem a ignição dos paramentos exteriores do edifício e, portanto, evitar, no fundo, o contacto com as partículas incandescentes, a manutenção dessas partículas durante períodos prolongados em contacto com as superfícies. No caso de materiais não combustíveis usados na pele dos edifícios, digamos assim, de facto, as preocupações têm sempre a ver com as aberturas ou os pontos críticos no edifício que permitem, no fundo, a penetração do fogo e, consequentemente, a ignição dos materiais no seu interior. Tendo em conta os relatórios de danos e os relatos de acidentes que foram analisados, são identificados alguns aspectos críticos que tornam os edifícios mais suscetíveis, nomeadamente os pavimentos exteriores elevados sobre pilaretes. Estes pavimentos, que são muito correntes nestas construções nos países analisados, são particularmente vulneráveis à penetração e acumulação de partículas incandescentes. Muitas vezes aquilo que se verificou é que já depois da passagem do incêndio e bastantes horas depois é que se dá de facto a ignição do edifício, que tem a ver precisamente com o trabalho dessas partículas incandescentes junto das superfícies combustíveis. Naturalmente que é mais crítico no caso de lajes combustíveis e, no caso dos edifícios serem apoiados diretamente sobre o solo, esses problemas são evitados. As aberturas de ventilação, enfim, já foi aqui também referido, são claramente um dos pontos mais críticos e mesmo em zonas, em situações em que são adotadas medidas para evitar a entrada de pássaros, de roedores, etc., naturalmente que a malha que é normalmente adotada não impede a passagem, a entrada dessas partículas e, portanto, acaba por conduzir muitas vezes à ignição no interior dos edifícios. As janelas são, de facto, o problema. Um problema bastante crítico. Se estiverem abertas, naturalmente que podem entrar as partículas incandescentes diretamente, passa a radiação ou as chamas provenientes do exterior. Se estiverem fechadas, também pode haver a quebra dos vidros e a entrada de partículas incandescentes. As portadas e outros dispositivos de oclusão noturna ou de proteção solar, se forem combustíveis, constituem também um fator de risco e, portanto, é reconhecido como favorável o uso de portadas ou exteriores resistentes ao fogo, fechados durante o fogo, naturalmente, ou redes mosquiteiras metálicas, que também parecem ter protegido as casas durante incêndios florestais. As portas exteriores, sobretudo nas zonas, enfim, na caixaria de janelas, isso também se verifica, mas, enfim, toda a caixaria, se houver recessos, juntas com cavidades onde se possam acumular as partículas incandescentes, são também aspectos que devem ser evitados. E foram também identificadas algumas situações em que a utilização dos fire shields, portanto, de barreiras resistentes ao fogo, chamemos-lhe assim, também parece ter contribuído para limitar a propagação dos incêndios ao interior das habitações. As coberturas são um ponto crítico, desde logo pela área que têm, normalmente, permitem muitas vezes a acumulação de vegetação morta, muitas vezes o revestimento, as telhas estão deterioradas, têm muitas vezes formas complexas, com muitos recessos, com muitos pontos singulares, com zonas proeminentes, sobretudo nas zonas dos beirados, com recessos e concavidades, e tudo isso são fatores, de facto, que podem aumentar muito a suscetibilidade dos edifícios. Para além disso, se o fogo entrar em contacto com os materiais da cobertura, nós normalmente em sótãos temos grande acumulação de materiais combustíveis, temos tintas, temos os colchões, as mobílias, portanto, há de facto frequentemente aí uma carga térmica
muito significativa, e a própria estrutura de suporte, os forros, os materiais de isolamento térmico que estão muitas vezes nas coberturas podem entrar em combustão, o que também é um fator extremamente gravoso. Atenção ao telhado, nomeadamente quando está danificado ou quando há telhas partidas, quando há possibilidade de entrada de partículas na cobertura. As zonas dos beirados são, de facto, portanto, dependendo da própria pormenorização e dos materiais utilizados, podem ser aspectos particularmente críticos. As caleiras, quando acumulam vegetação, portanto, também e restos de folhas e materiais combustíveis, podem constituir um foco de ignição dos materiais próximos, e naturalmente as chaminés, não só pelas juntas entre as chaminés, que nem sempre estão bem concebidas e que permitem, naqueles pontos singulares, também a entrada e acumulação de partículas incandescentes. As próprias chaminés, na falta de proteção de uma rede metálica, permitem uma entrada direta dessas partículas. Outro aspecto que foi identificado nesses estudos foi a suscetibilidade conferida pela presença de decks ou de varandas de materiais combustíveis não tratados. Podem ser madeiras não tratadas, podem ser materiais plásticos. Os compósitos madeira-plástico são de utilização muito corrente, por exemplo, nos Estados Unidos, em substituição de madeira, mas, de facto, podem ter um comportamento diferente daquilo que se estaria à espera. O mobiliário de jardim, combustível, a vegetação envolvente a arder, no fundo, podem conduzir à ignição dos decks ou das varandas e daí transmitir-se às habitações. Portanto, isto é particularmente crítico no caso da pele dos edifícios, das fachadas serem com materiais combustíveis, mas é, de facto, uma das situações também referida por esses relatórios. Garagens e barracões e alpendres e outros materiais são particularmente vulneráveis, normalmente porque são muito permeáveis, enfim, eventualmente não todos tão permeáveis como este abrigo que está aqui mostrado, mas foi aqui referida pelo meu orador antecedente, o problema da propagação ao interior dos compartimentos quando a fachada, quando a envolvente é muito permeável, e isto, de facto, foi também identificado como um dos problemas críticos. Outro aspecto, vedações de madeira. As vedações de madeira, há relatos que referem que as vedações de madeira podem, de facto, numa fase inicial, constituir uma barreira protetora contra a radiação direta da fachada, mas se começarem a arder, de facto, acabam por contribuir para a propagação do incêndio ao edifício. Há referência em alguns relatórios de que se estas vedações forem não combustíveis, ou se forem combustíveis, mas tiverem sido molhadas abundantemente e regularmente durante o incêndio, que atuaram como barreiras contra a radiação e que, portanto, foi um fator benéfico. Outras situações, paredes de contenção em materiais combustíveis, por exemplo, que podem ter contribuído igualmente, ou foi reconhecida a sua contribuição para situações de propagação de incêndio aos edifícios e, portanto, de facto, a utilização de materiais não combustíveis em paredes, em caminhos e revestimentos de piso é apontada como um dos cuidados a ter. A vegetação, enfim, já todos sabemos os problemas que podem constituir. É referido também nesses relatórios que, embora haja uma maior probabilidade de destruição dos edifícios se envolvidos por vegetação, naturalmente que se as plantas forem devidamente selecionadas, bem posicionadas, bem mantidas, podem reduzir a exposição dos edifícios à radiação direta e, portanto, tem que ser devidamente ponderado. Em termos da situação nacional, aquilo que nós encontramos relativamente a recomendações quanto à envolvente e quanto à proteção dos edifícios, normalmente passa pela manutenção da zona de proteção limpa de resíduos vegetais e, concretamente, aquilo que encontramos anda mais ou menos à volta disto, portanto, conservar uma zona à volta do edifício
devidamente limpa e protegida, sem lenha, sem acumulação de materiais combustíveis, a necessidade de proteger a cobertura e as goteiras de habitações completamente limpas de carumas, folhas ou ramos é também recomendado normalmente, e a rede de retenção de faúlhas em chaminés de habitações. Portanto, isto foram recomendações que nós encontramos. Eventualmente poderá haver municípios ou poderá haver zonas em que tenham sido dadas recomendações um pouco mais incisivas, mas eu penso, ou pelo menos tanto quanto nós encontramos, normalmente não há recomendações muito definitivas relativamente às tipologias construtivas, aos materiais, e, portanto, são pequenas ações de limpeza e de manutenção que podem ser adotadas pelos habitantes. Já agora, consideramos curioso notar que estas distâncias mínimas de proteção variam muito de país para país. Encontramos recomendações entre 9 metros e pouco e 100 metros nos vários países analisados, dependendo do risco de incêndio florestal, portanto, em função das condições locais e clima, etc. E encontramos também algumas normas e códigos específicos que indicam soluções construtivas, as soluções construtivas mais indicadas, quer para a construção de edifícios novos, quer em intervenções, de acordo com o grau de risco de incêndio florestal nas zonas consideradas. E o que é que se passa em Portugal em termos de legislação? A legislação portuguesa sobre as estratégias de prevenção a implementar não considera normalmente, ou não é muito específica relativamente às soluções de construção contra os edifícios. Os regulamentos existentes têm sobretudo a ver com o desenvolvimento e a propagação de incêndios no interior de edifícios, e eu penso que a sua preocupação tem essencialmente a ver com aquilo que acontece nos incêndios urbanos e, portanto, a propagação de dentro para fora ou a partir do interior dos edifícios, e não tanto com a propagação a partir do exterior. Mas eu não estive envolvida nestes regulamentos, isto é uma leitura das recomendações que são normalmente apontadas. Concretamente, o Decreto-Lei 220 de 2008, que é, digamos, a nossa norma de referência para a construção, enfim, tem uma série de disposições aplicáveis a todos os edifícios, classificando os edifícios por utilização tipo e categoria de risco. Os edifícios de habitação estão na classe menos gravosa, portanto, a utilização tipo 1, as habitações unifamiliares, diria que é a grande maioria dos edifícios que nos preocupam aqui, situam-se na primeira categoria de risco e, portanto, muitas vezes as recomendações que existem para estes edifícios até são relativamente pouco severas. Portanto, não que tenham que ser mais, mas, como eu digo, é uma constatação. Estas exigências dizem respeito normalmente ao desempenho dos produtos de construção em termos de matéria, portanto, de reação ao fogo e de resistência ao fogo, e que têm normalmente a ver com a geometria ou com a relação das fachadas e das coberturas com os edifícios adjacentes ou com os pisos adjacentes, e, portanto, há aqui uma relação entre a geometria e as características exigidas aos materiais, mas que não tem nada a ver propriamente com as zonas de risco em termos de incêndios florestais. Portanto, nada disto está transposto para aqui. Mas, como eu digo, a preocupação não era essa. Particularmente, há aqui alguns capítulos que eu apontei, limitações à propagação de incêndio pelo exterior, enfim, há algum articulado sobre isto, mas, como eu digo, pelo exterior, mas normalmente a propagação de edifício a edifício ou de um piso ao piso sobrejacente. E há algumas recomendações relativamente a paredes exteriores não tradicionais, a paredes de empena, a coberturas, enfim, não vou entrar em detalhes, mas normalmente há recomendações quanto, de facto, às características dos materiais em termos de resistência e de reação ao fogo em função das zonas de exposição. Aqui está, para revestimentos exteriores sobre fachadas, caixilharias e stores, para elementos de revestimento exterior criando caixa de ar, para, portanto, resistência ao fogo padrão mínima de elementos estruturais de edifícios, e já agora não são feitas exigências relativas à resistência ao fogo de elementos estruturais
nomeadamente para edifícios afetos a estas utilizações, portanto, edifícios unifamiliares até 9 metros de altura. Paredes de empena, também algumas recomendações. Reação ao fogo em revestimentos das coberturas em terraço, que de facto são indicadas exigências relativamente importantes aqui em termos de reação ao fogo, mas, digamos, são recomendações gerais independentemente da localização. Desculpe, estou a andar para trás. Ok. É curioso notar que, por exemplo, na Nova Zelândia há uma norma neozelandesa, esta norma para a construção de edifícios em áreas com risco potencial de fogos florestais, que é específica e que, no fundo, faz ou estabelece um zonamento do território em função do risco potencial de incêndio florestal, que é a função, enfim, daqueles parâmetros que já se conhecem, do tipo de vegetação, da proximidade, da inclinação do terreno, das condições atmosféricas, etc., e da proximidade dos edifícios a essas zonas, e depois, em função dessas zonas, são estabelecidas recomendações e soluções de construção a utilizar nos vários componentes do edifício para níveis elevados de risco. Normalmente, essas especificações não impedem propriamente a utilização de alguns materiais, mas recomendam, no caso de serem combustíveis, têm que ter determinados cuidados, têm que ser tratados. Por exemplo, se for utilizada madeira em determinadas zonas, convém que seja uma madeira com densidade elevada. Em redor de pavimentos exteriores de material combustível, redes com determinadas características e, portanto, são normalmente especificadas, são dadas recomendações muito concretas. Enfim, é possível, de facto, identificar os fatores desfavoráveis para o comportamento ao fogo dos edifícios, enfim, como desfavoráveis em termos de pormenores construtivos dos edifícios, não temos dúvidas, os recessos, as juntas, as caixilharias com vidro e com cavidades, enfim, já falámos nestes aspectos. Sabemos também quais são os fatores favoráveis para o comportamento ao fogo de edifícios. Há, enfim, uma série portanto, a informação está sistematizada relativamente a estes aspectos. Relativamente a alguns dos materiais que nós utilizamos, nós percebemos que podemos ter fatores de risco acrescido, nomeadamente em revestimentos de fachada. É relativamente comum utilizar ETICs ou claddings de materiais que podem ser combustíveis, revestimentos de impermeabilização, revestimentos decorativos combustíveis, isolantes térmicos associados a outras situações de fachada, elementos de sombreamento de fachadas, que são aspectos para os quais não existe, se calhar, alguma guias ou recomendações quanto à utilização. Revestimentos de cobertura orgânicos ou integrando materiais orgânicos, nomeadamente em terraços, podem também ser um problema. Isolamentos térmicos colocados no interior de coberturas, barreiras para vapor, barreiras contra infiltrações ou impermeabilização, isolantes térmicos combustíveis, encaixilharias, materiais plásticos utilizados nos stores, mas também isolantes térmicos utilizados em stores e portadas e nas próprias caixas de stores. E, portanto, há aqui uma série de materiais que nos devem chamar a atenção e situações que deveríamos ter em conta. Desculpa. Estou a andar para trás. Peço desculpa. Ok. Como conclusões, percebemos que, de facto, se envolvente for combustível, a ignição dos edifícios pode ocorrer a partir do exterior ou do interior. Se for incombustível, é essencialmente a partir do interior e que a redução da suscetibilidade dos edifícios, no fundo, pode passar por disposições construtivas favoráveis, o que se calhar é um bocadinho mais complicado de implementar na prática, porque entra com o gosto do arquiteto, os gostos das populações, questões mais sensíveis em termos de aceitação pelas próprias comunidades, mas depois há algumas medidas que se calhar são mais fáceis de implementar, porque não mexem tanto com as opções particulares e que têm a ver com formas de proteção das aberturas e com a seleção de materiais adequados ou com um tratamento adequado.
e há bocadinho foi aqui referida a questão das madeiras tratadas. De facto, quando nós compramos madeira tratada, de uma forma geral, estamos a falar de madeira protegida contra a degradação biológica, que é um dos aspectos que normalmente preocupa as pessoas. A proteção contra o fogo será, à partida, um assunto diferente. Portanto, eventualmente, há alguns materiais, alguns produtos de tratamento, nomeadamente à base de boros e, portanto, determinados produtos, que podem ter, de facto, uma função benéfica, quer na questão da durabilidade, quer na questão do comportamento ao fogo. E, enfim, por último, fica aqui, de facto, a questão que dominamos relativamente bem os mecanismos de ataque do fogo aos edifícios, os fatores de suscetibilidade dos edifícios na interface urbana florestal, o comportamento ao fogo dos materiais usados, os que já são conhecidos, enfim, ajudam-nos. Materiais novos ou materiais que não estão devidamente testados podem ser e devem ser objeto de ensaios laboratoriais para caracterização do seu comportamento. Conhecemos, ou enfim, há a forma de sistematizar a informação sobre as características do parque habitacional e, portanto, agora é preciso, ao fim e ao cabo, decidir se queremos, de facto, implementar recomendações quanto a soluções construtivas a adotar em zonas de risco. E pronto, fico por aqui. Muito obrigada.